Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do E-Commerce na Prática. Eu sou Bruno de Oliveira, fundador do E-Commerce na Prática, e hoje eu vim aqui para contar uma história que muitas pessoas me pedem aqui no canal, me pedem quando conversam comigo, em umas palestras, que mandam por e-mail, no Instagram. Eu vou contar para você com extremo detalhe a minha história, a primeira parte da minha história aqui nesse vídeo. Legal? A gente tá rolando agora, né? A gente está organizando aí a 6ª edição da Semana do E-Commerce. E lá na primeira aula da Semana do E-Commerce, se você ainda não assistiu, tá aqui embaixo o link para você assistir. Né? A aula tá incrível, já te aviso. Eu conto parte da minha história. Em 3 minutos eu tento resumir a minha história, desde quando eu comecei em 2000, né, até a realidade de hoje no E-Commerce na Prática. O que eu estou fazendo aqui gravando vídeo, né? Por que a gente faz isso aqui no E-Commerce na Prática? Por que a gente organiza eventos como esse? Tudo isso eu conto lá. Mas seria impossível, né, contar com detalhes uma história aí de 18 anos num vídeo de 3 minutos. Então eu vou te contar com mais detalhes aqui. Eu já contei isso em algumas palestras, né, mas aqui eu vou contar com mais detalhes como que eu comecei nesse mercado, como que eu comecei no mundo dos negócios, como que eu superei os desafios que eu consegui superar e como é que você pode se inspirar nisso, nessa história, para poder se motivar e seguir em frente aí. Você vai ver que dificuldade todo mundo passa. Combinado? Antes da gente começar, eu vou reforçar o convite, tá? A gente está organizando a 6ª edição da Semana do E-Commerce. É o maior treinamento gratuito de e-commerce do mundo. É um workshop com 4 aulas gratuitas. A primeira aula já está liberada. Dependendo de quando você está assistindo, talvez tenha até mais aulas liberadas. O link para você se inscrever e participar está aqui embaixo, na descrição. É 100% gratuito. 100% online. Vai lá, acessa, porque a Semana do E-Commerce é o principal conteúdo que existe na internet para você conseguir construir, quer dizer, planejar, construir e alavancar o teu e-commerce. Não interessa a sua realidade. Temos conteúdo, o conteúdo ele é desenvolvido para quem está começando, também temos conteúdo para quem tem loja física, quer levar a loja física para o e-commerce, e também para quem já está vendendo online, seja em redes sociais, marketplace, loja virtual ou até no WhatsApp. Né, e quer profissionalizar, quer alavancar o negócio. Então essa é a Semana do E-Commerce, acessa o link que está na descrição e se inscreve, participa. Legal? Vamos lá, vamos para a minha história. Vamos lá, mais um aviso aqui, galera. Eu faço vários avisos que eu vou lembrando, né? E se esse assunto te interessa, obviamente, eu imagino que sim, vai se inscrevendo aqui no canal, né? Isso daí não era nem para eu estar pedindo, né? Porque já era para você estar inscrito há muito tempo, mas pode ser que você está aqui de paraquedas, não está inscrito, então já vai se inscrevendo, se inscreve, acessa o botãozinho de inscreva-se, acessa o sininho, ativa o sininho e você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma aula, nenhum conteúdo aqui no E-Commerce na Prática, meu ou dos nossos outros especialistas aqui. Legal? Então vamos lá, a minha história minha história no mundo dos negócios, ela começou no meados do ano 2000. Na época eu tinha 16 anos, estava na escola ainda, ensino médio e sempre busquei por algumas maneiras de ganhar dinheiro. Né? Recebia uma mesada, essa mesada para mim era muito pouco, eu queria fazer outras coisas, eu queria comprar coisas, eu queria sair, eu queria dinheiro. E aí, de vez em quando eu fazia manutenção de computadores, de alguns amigos, montava computador para algumas pessoas que eu conhecia, ganhava uma graninha com isso, mas para mim não era o suficiente. Então fui para a internet pesquisar por maneiras de ganhar dinheiro na internet. Encontrei uma porção de coisa, várias dessas coisas não funcionaram para mim, várias dessas coisas não fizeram sentido para mim, até que eu comecei a conhecer alguns sites de compra e venda de produtos. O que eu mais me identifiquei na época foi o arremate.com, né? E aí, abrindo um parêntese, né? Esse site, o arremate.com, ele era o equivalente ao Mercado Livre de hoje em dia, só que lá no ano 2000. Em 2001 teve aquela bolha, né, que várias empresas de internet quebraram ou foram incorporadas por outras. O Arremate não foi diferente, ele foi incorporado pelo Mercado Livre, o Mercado Livre comprou e hoje é o Mercado Livre, vamos dizer assim. Na época, em 2000, o Mercado Livre surgiu um pouquinho depois, ele acabou comprando vários sites aí e se consolidou. O Arremate foi um dos que não sobreviveu. Mas em 2000 funcionava muito bem, Lá tinha uma série de produtos que vendiam bem, produtos de jardinagem, eu lembro, óculos, muito óculos que vendia, negócio de cosméticos na época já vendia bem. E também equipamento de informática, que eu acredito que era o que mais vendia. Informática e eletrônicos era o que mais vendia. E como eu já montava computadores aí para alguns amigos, eu tinha contato aí com algumas lojas aqui no Rio que vendiam os equipamentos assim a um preço muito bom, né? Bem mais barato do que lá no Arremate, inclusive.
Aí eu tive a ideia de comprar os produtos nessas lojas e vender lá no remate e assim ganhar um dinheiro, ficar com esse lucro aí. E só que aí eu me deparei com o primeiro desafio. Como é que eu monto estoque? E se eu pegar um dinheiro emprestado? E se eu usar meu cartão de crédito? E acredite, nessa época eu já tinha cartão de crédito, já tinha conta em banco. Eu sempre fui sempre tive muita iniciativa, né? Então fui lá, convenci meu pai a assinar lá e tinha conta em banco, tinha cartão de crédito na época, conta minha mesmo, não? E isso daí foi me dando responsabilidade desde o início, tá? E se eu montasse um estoque, né, usasse meu cartão ou pegasse um dinheiro emprestado, putz, não tinha certeza se isso ia dar certo. Podia ficar com aquele estoque enorme de produto ali sem conseguir vender. Então a minha ideia foi vender as peças do meu computador, né? Eu tinha algumas peças que eu não usava, como eu entendia bem disso, eu sabia o que eu podia tirar do computador e ele ia continuar funcionando ali. Então, anunciei o gravador de CD, anunciei o drive de disquete, o computador tinha 3 HDs, eu anunciei um dos HDs e o computador tinha 4 pentes de memória, anunciei 2 pentes de memória lá, foram as coisas que eu comecei a colocar para vender lá. Nos primeiros dias, obviamente, não surgiu nenhum interessado, até que começaram a surgir algumas pessoas interessadas. Eu fui evoluindo, fui melhorando os anúncios, melhorando imagem e tal, melhorando descrição, até que eu vendi o meu primeiro produto. Minha primeira venda foi um gravador de CD da LG. Eu lembro até hoje, foi incrível vender isso. R$135, cara, eu lembro até hoje o valor, né? E aí chegou aquela mensagenzinha lá do Remate no meu e-mail, você vendeu o seu produto, gravador de CD LG 52X, tal. Eu fiquei feliz pra caramba, e agora o que é que eu faço? Vendi. O que é que eu faço? Lá no e-mail tinha lá, tá aqui os dados do seu comprador. Agora você tem que entrar em contato com ele, negociar pagamento e entrega. É isso mesmo, na época não tinha intermediador, PagSeguro, Mercado Pago, nada disso. Tinha que entrar em contato com o cliente e negociar. Cara, você vai ter que depositar o dinheiro na minha conta, tá tudo aqui pronto para você. Foi isso que eu fiz. Liguei pro cara, convenci ele a depositar o dinheiro na minha conta, ele depositou, né? E um dia depois eu enviei para ele via Correios. Já tinha aquele código de rastreamento na época, mandei para ele lá. Ele ficou feliz, em pouco tempo ele recebeu. E foi minha primeira venda. Foi assim, cara. Foi assim. Eu convenci o cara a depositar a grana na minha conta, peguei o dinheiro, né? O produto eu já tinha, enviei para ele. Essa foi a minha primeira venda, né? Foi o primeiro desafio que eu consegui superar ali. Nos próximos dias, o que acontecia? Os outros produtos estavam anunciados lá, não tinha tanto interessado. Eu lembro que depois até vendeu o HD, o drive disquete nunca vendeu, as memórias também nunca venderam. E aí eu tive a ideia de reativar os produtos que eu já tinha vendido, né? Vou reativar o gravador, vou reativar o HD e com o dinheiro que eu tenho aqui, o dinheiro que eu consegui, eu vou lá na loja, compro e vou ficar fazendo isso, né? Vendeu, eu vou lá, compro e envio para os clientes. Continuei fazendo isso durante algum tempo, né? Fui anunciando outros produtos que a loja tinha e continuei fazendo isso por um bom tempo na realidade. Acho que até fazer 18 anos eu fui fazendo isso. Quando eu fiz 18 anos, montei minha primeira empresa, CNPJ, contrato social, tudo direitinho, legalizei tudo e continuei trabalhando aí por um tempo. De vez em quando eu ia ajudar meu pai lá no escritório dele e do lado do escritório do meu pai tinha uma empresa de recarga de cartucho de impressora. E aquilo ali me despertou, sabe, uma curiosidade enorme, porque eu que recarregava os cartuchos, eu pegava, ia lá, enfrentava fila, tinha fila para recarregar, gastava R$45 para recarregar os 2 cartuchos, o preto e o colorido, e, cara, era rápido isso. Todo mundo gastava isso e eu falei, putz, esse negócio parece ser bom, cara. Esse cara tá sempre com fila, putz, parece não ter muita despesa aqui. Comecei a pesquisar sobre isso, pesquisar, encontrei uma empresa de Cotia, interior de São Paulo, cara. Liguei para lá, era um argentino que era dono. Esse cara tinha aprendido a recarregar cartucho lá na Argentina, trouxe para o Brasil e ele foi um dos pioneiros aí nesse negócio de recarga de cartucho no Brasil, um dos pioneiros. Depois de muito conversar com esse cara, consegui convencer ele a me ensinar tudo o que ele sabia sobre cartucho. Foi difícil, tá? Mas eu consegui convencer ele. Em contrapartida, eu tinha que ir lá para Cotia e comprar com ele todos os equipamentos e insumos que eu precisava para começar a trabalhar. Esse foi o combinado. Peguei um ônibus na rodoviária, fui lá, 6 horas até São Paulo de ônibus, nunca tinha ido em São Paulo na vida, fui sozinho, desci na rodoviária, peguei outro ônibus lá para Cotia, né? Eu lembro que era um ônibus que ia para rodovia Raposo Tavares e tal. Eu lembro que, cara, foi bem fora da minha zona de conforto isso daí.
Cheguei lá num domingo à noite, fiquei numa pousadinha de beira de estrada, que esse cara me recomendou tudo. Ele falou tudo que eu tinha que fazer. Tu vai para rodoviária tal, pega o ônibus tal, desce no quilômetro tal da rodovia, tem um hotel em frente, você fica ali e no dia seguinte você vai andando para minha empresa, que é 15 minutos a pé desse hotel. Foi isso que eu fiz nos dias seguintes. Cheguei lá domingo à noite, segunda-feira de manhã fui lá para a empresa dele, fiquei até sábado, uma semana lá aprendendo tudo sobre cartucho. Voltei com os equipamentos, tudo que eu precisava para começar a trabalhar com isso. Vou te contar como que eu consegui os meus primeiros clientes, cara. Parece que tudo na vida de quem tem sucesso é assim, né? Estalo deles funciona. Não, não é assim não, tá? Eu mandei fazer 10 mil panfletos. Os panfletos diziam recarga de cartucho, preto 20, colorido R$25, meu telefone. Esse era o panfleto, desse tamanho assim. Cara, eu ia lá para os prédios comerciais próximo da minha casa, apertava o elevador para o último andar, ia de sala em sala colocando panfleto em todas as portas, todas, de sala em sala. Quando eu subia um prédio de 15 andares mais ou menos, no 9º andar já vinha segurança, me expulsava do prédio, eu anotava, cara, fui expulso no 9º andar, na próxima vez que eu voltar nesse prédio tem que começar do 9º para baixo. E era expulso, ia para o prédio seguinte, era expulso, ia para o prédio seguinte, fiquei fazendo isso daí uns 2 ou 3 dias. Cara, mas eu fiz uma varredura nos prédios lá da minha região. Em algum tempo, pouco tempo, cara, rapidinho, meu telefone começou a tocar, as pessoas começaram a perguntar sobre recarga e tal, se estragava a impressora, se não estragava e tal, porque cartucho era muito caro. Eu falei que dava garantia, não, 100% garantido, já tenho dezenas de clientes, os clientes sempre satisfeitos e tal. Comecei a gerar confiança, autoridade assim para os clientes, consegui conquistar os meus primeiros clientes. Então eu ia lá, o cara me ligava, eu ia, pegava os cartuchos, recarregava, devolvia, recebia a grana. A maioria das empresas, né, pagava em cheque na época, depositava o cheque na minha conta, compensava, o cheque voltava, eu ligava para o cara, cobrava, negociava e pegava o dinheiro, isso acontecia várias vezes. E fiquei fazendo isso durante um tempo. Cara, em pouco tempo esse negócio deslanchou, assim, porque como eu divulguei só em empresas, tinha empresa que tinha 10, 15 impressoras, então eu pegava 20, 30 cartuchos para recarregar, devolvia, o negócio começou a ficar muito bom mesmo. E aí eu tive um outro desafio, né? Os cartuchos nem sempre dava para recarregar, às vezes eles estragavam e eu não tinha outros cartuchos para poder vender para esses clientes, eles acabavam tendo que comprar em outro lugar. Aí eu comecei a pesquisar sobre fornecedores de cartucho. Encontrei alguns fornecedores, fiz cadastro, montei estoque, comecei a comprar cartucho para poder ter de reposição para esses clientes aí. E aí esse negócio deslanchou, assim, comecei a ganhar uma grana legal com isso. Em 2004, no finalzinho de 2004, eu montei a minha primeira loja virtual. Só para você entender, assim, esse lance da recarga, isso deve ter começado no final de 2002, que eu fiz 18 anos em 2002. Final de 2002 eu comecei a estudar sobre isso. Nessa época que eu devo ter ido lá para Cotia. E aí fiquei uns 2 anos, 1 ano e meio, só recarregando cartuchos pelo telefone. Foi top, ganhei uma boa grana com isso. Em 2004, e em paralelo eu continuava vendendo na internet, tá? Não parei com a internet, continuava vendendo no Mercado Livre lá, que o Arremate virou Mercado Livre, continuava vendendo equipamento de informática, HD, memória, pendrive, MP3 player, fui colocando várias outras coisas lá no portfólio vendendo e cartucho, vendia muito cartucho também lá no Mercado Livre. Aí em 2004 eu decidi montar minha primeira loja virtual. Eu queria diversificar, né, e montei a minha primeira loja virtual lá e ninguém acessava, não conseguia vender nada, não tinha tráfego e aí mais desafios. Até então eu não tinha tido ainda nenhum funcionário, tá? Tudo isso eu fazia sozinho. Comecei a estudar, né? Putz, como é que eu vou fazer para divulgar essa loja? Ninguém acessa esse troço, cara. Como é que eu vou continuar a vender? Como é que eu vou começar a vender? Como é que eu vou fazer esse troço se bancar? E aí descobri um site chamado Buscapé, em 2004. O Buscapé estava começando, um comparador de preço, né? E lá no Buscapé tinha empresas de cartucho lá, tinha lojas virtuais de cartucho lá vendendo e tal. Eu falei, caralho, só deve vender muito. Tem que botar minha loja virtual aqui. Aí entrei em contato com o Buscapé e comecei a conversar lá com a mulher, apresentei minha empresa, né? E ela me deu, olha só, inacreditável, ela me deu um cupom de R$300
para eu poder fazer os meus primeiros anúncios e testar o Buscapé. Fiz o cadastro, enviei os produtos. Com esses R$300, acredite, com esses R$300 que ela me deu, no primeiro dia que eu ativei, já fiz 5 vendas. No primeiro dia que eu ativei na época, fiz 5 vendas. E com esses R$300, eu lembro que eu vendi 3.000 e poucos reais no primeiro mês. Tá? Depois que foi acabando o saldo, eu fui pagando lá, investindo no Buscapé, colocando mais grana lá e continuei vendendo no Buscapé. Em paralelo a isso, fui aprender tudo que eu precisava sobre Google. Como é que eu consigo anunciar no Google, como é que eu anuncio no Google, criei conta, comecei a fazer teste lá e fazer anúncio no Google, comecei a vender através do Google também. No primeiro mês que eu comecei a fazer essas coisas, né, o primeiro mês de e-commerce vendeu nada, zero, nenhuma venda sequer. No segundo mês foi o mês que eu comecei a fazer esses testes. Eu vendi R$7.000 no segundo mês. R$7.700. É valor que a gente nunca esquece, né? Agora, um aprendizado, tá? Por que na época era muito mais difícil pesquisar e aprender essas coisas? Não acho que era mais fácil, tá? Porque não tinha conteúdo, não tinha onde buscar conhecimento, não tinha. Você tinha que aprender tudo na marra. Não tinha nem para quem você perguntar isso. Era tudo na marra. Só que tem um porém, era mais fácil, porque a publicidade era muito mais barata. Então eu lembro que um clique no Buscapé era 5 centavos, cara. Se eu colocasse ali para testar os produtos, 5 centavos por clique, com 100 cliques, que era o suficiente para fazer uma venda, eu gastava R$5. Um clique no Google era 1 centavo, 2 centavos era um clique caro no Google naquela época. Então, eu podia fazer uma porrada de teste, eu podia testar muita coisa podia não funcionar, porque ainda assim ia valer a pena. Ainda assim ia valer a pena, porque era muito barato. Hoje em dia, não se engane, não vale mais a pena você fazer isso. Você não pode testar e querer aprender por conta própria, porque você vai perder muito dinheiro. Um clique hoje no Buscapé, no Google, você vai gastar aí 1, 2, 3, 4. Tem segmento que é 5, 10 reais o clique. Não vale a pena. 100 cliques, tu vai estar gastando 200, 300 reais, não vai fazer nenhuma venda. Então, significa que essas ferramentas não valem a pena? Não significa isso. Significa que você tem que começar com um método, com um passo a passo, que hoje em dia existe isso, naquela época não existia. Beleza? Esse é o principal aprendizado que fica aqui. Legal? Bom, e aí, no segundo mês da minha loja virtual, eu vendi 15 mil, no terceiro mês eu vendi 22 mil, no quarto mês eu vendi 37 mil, no quinto mês eu vendi 51 mil reais. Esse foi o crescimento exponencial da minha loja virtual. Pouco tempo assim eu comecei a vender mais do que eu vendia no Mercado Livre e escalando Buscapé e Google. Buscapé, Google. Na época não existia ainda Facebook aqui no Brasil. Ainda demora um tempo. Facebook, se eu não me engano, surgiu lá para 2008, 2009. Mas foi muito legal, cara. Foi incrível esse processo, assim. Pensando numa outra sacada que eu posso dar para vocês aqui. Assim, como que eu fiz, né, para conseguir crescer, né, esse faturamento assim, né, mês a mês, né, e ter estoque. Na época tinha um desafio enorme que era fazer as pessoas depositarem dinheiro na nossa conta para poder a gente vender, né? Não tinha meio de pagamento. Só que em contrapartida isso era bom, porque eu tinha a grana na minha conta. Então se eu vendesse 2 mil hoje, tinha 2 mil na minha conta que eu conseguia comprar mercadoria, repor o meu estoque. Vendi 3 mil amanhã eu tenho 3 mil na minha conta que eu reponho estoque. Hoje tem o prazo de pagamento do intermediador, do gateway que você usa, então você vai esperar ali 7, 14, 21, 30 dias para poder receber o dinheiro do cliente e poder reinvestir. A minha recomendação é use a funcionalidade do intermediador de antecipar a grana, né? De antecipar o dinheiro, você vai pagar uma pequena taxa e vai poder reinvestir isso rápido no teu negócio, fazer o teu negócio crescer rápido, que foi o que me impulsionou na época. Eu não retirei nenhum centavo desse dinheiro da loja virtual. Então vendi 7.700, eu reinvesti os 7.700 em estoque. Eu vendi 15 mil, reinvesti os 15 mil em estoque. Eu ia reinvestindo tudo, aumentando meu estoque, aumentando a verba de publicidade até atingir um faturamento que ficava dentro de uma média, assim, que eu não precisasse reinvestir. Mas nesse tempo, assim, essa foi a grande sacada, cara. Essa história é uma história incrível. E é interessante que, como ela me marcou muito, né? Eu lembro de riqueza de detalhes dessa época. A minha história ela é muito longa, né? E a gente saiu de meados do ano 2000 para início de 2005.
que foi quando isso tudo aconteceu, quando essa loja começou a alavancar. Eu contei essa história, né, e eu contei também a parte final dessa história na primeira aula da Semana do E-Commerce. Vou repetir, se você não assistiu a primeira aula da Semana do E-Commerce, vai lá e assiste, está aqui embaixo o link, né? E eu vou dividir essa aula aqui, esse vídeo aqui, em mais 2 partes, onde eu vou te contar, na segunda parte, o trecho do varejo físico, como é que o varejo físico surgiu na minha vida, na minha história, como é que esses caminhos se cruzaram e como é que eu usei o varejo físico para me tornar, né, o rei dos cartuchos aqui no Rio de Janeiro. Eu era conhecido como o rei dos cartuchos. Incrível essa história, eu vou te contar na segunda parte desse vídeo. Legal, esse vídeo está longo, a gente vai dividir ele em 3 partes. E na terceira parte eu vou te contar como que surgiu o e-commerce na prática, como é que surgiu essa jornada de ensinar as pessoas sobre e-commerce na minha vida. Legal? Para a gente continuar agora, eu quero passar a bola para você. Me conta o que você mais se identificou, qual foi a tua principal sacada dessa história. Deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai bater um papo sobre isso. Se você tem algum amigo, alguma pessoa que você conhece que pode ser motivada, incentivada com essa história, histórias de empreendedorismo sempre motivam as pessoas. Pega esse link, clica em compartilhar, pega o link e manda para ela, que eu tenho certeza que isso vai ser muito proveitoso para ela. Dá um like nesse vídeo, para a gente é muito importante o like se você gostou. E se você ainda não é inscrito aqui no E-Commerce na Prática, cara, agora eu tive que ficar sério, não é possível, né? Pelo amor de Deus, se inscreve nesse raio desse canal, porque aqui tem o conteúdo que você precisa para alavancar o teu negócio, beleza? É isso aí, pessoal. A gente se vê então na próxima parte dessa história aqui no YouTube.